Muito boa noite a todos, boa noite a todos vocês em casa, boa noite a todos vocês aqui, meus irmãos. Primeiramente, falar que é um prazer poder estar aqui. Sempre que recebo o convite para poder partilhar a palavra de Deus, é sempre uma grande alegria no meu coração e uma grande responsabilidade. E é legal, é interessante, na verdade, porque há 2 sábados eu também recebi o convite a levar a palavra para os irmãos na igreja do Pinhal Novo. E a mensagem que eu levei a eles falava sobre a nossa voz profética está se apagando. E quando eu falo nossa voz profética, eu não digo nosso dom de profecia, eu não falo sobre o espírito de profecia, eu não falo nada disso. Mas o nosso dom e a nossa capacidade de poder ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus em nosso coração. E isso é muito preocupante. Então, é interessante também que Deus ele prepara todo o terreno, ele prepara todo o caminho. E eu já tinha, desde quando eu recebi esse convite, eu já havia orado, eu pedi a orientação de Deus para que Ele me abençoasse com a palavra que eu devesse trazer. E, mais uma vez, Deus confirma tudo isso, porque nessa semana nós estudamos sobre 2 personagens que estão inclusos, e eles são extremamente importantes na palavra que eu vou trazer aqui para vocês. Bom, o tema dessa pregação, da nossa meditação, é uma fé sufocante. Na verdade, quando eu escolhi esse nome, quando eu escolhi esse tema, eu não queria ter achado uma palavra melhor. E eu pensei mais um pouco, e eu vou trocar a palavra sufocante para uma palavra que ela é um pouco dá mais ideia. Eu diria que seria uma fé que contagia. Na verdade, a palavra seria essa. De tanta fé, chega a contagiar. E vocês vão ver, por que eu mencionei sobre essa questão da pregação que eu fiz ao Pinhal Novo? Justamente porque elas, em um certo ponto, elas vão convergir para a mesma mensagem. Na verdade, de uma forma geral, todas as pregações que nós, todas não, mas mais da metade das pregações que nós ouvimos e que nós somos expostos, elas convergem para o mesmo ponto. E vocês vão entender melhor à medida que eu for discorrendo em cima disso aqui. Então, muito bem. O texto base para a nossa meditação está em Mateus 8,5. Vamos abrir? Mateus capítulo 8, verso 5. O texto diz assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem. E ao meu servo faz isso, e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão os seus lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que aos filhos do reino serão lançados para fora. Nas trevas ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Olha que maravilha, olha que texto incrível, que texto fantástico. Quem que era o centurião? O centurião, para quem não sabe, ele tinha um cargo muito importante, o centurião romano ele tinha um cargo muito importante. E centurião porque ele estava à frente de uma centúria, ou de 100 homens. Tá? E o centurião ele tinha autonomia política, ele tinha poder para militar, política e, em muitos casos, governamentais. Tá? Então, era um cara realmente muito importante naquele contexto. E pelo que o texto nos relata e a forma como o texto traz tudo isso, ele mostra um homem com toda essa importância diante de Jesus. E o detalhe é que, se nós pararmos para analisar,
o centurião, né, os romanos eles já não eram bem vistos pelos judeus. E ainda um homem de tanta autoridade que estava à frente, muito provavelmente, ao chegar ali naquele momento com Jesus, ele era alvo de olhares maliciosos, olhares desconfiados. E ali, no ato de humildade, ele faz aquele pedido para Jesus. Em contrapartida, eu mencionei que na lição dessa semana nós estudamos sobre dois personagens. Um é o centurião romano e o outro personagem é a mulher do fluxo de sangue, que nós temos lá em Marcos. Para quem não sabe, né, a história da mulher do fluxo de sangue, ela há 12 anos padecia de uma enfermidade e ela, eu tenho certeza que com toda a fé dela, com tudo aquilo que ela possuía, inclusive bens, ela dedicou todos esses recursos à sua cura. Procurou vários médicos, procurou tudo que ela podia fazer para ter a vida dela transformada. Entretanto, em 12 anos, nada mudou. A única coisa que mudou, na verdade, foi que ela esteve cada vez mais pobre. E aí, num ato de fé, ela sabia que Jesus ia passar por ali, ou ficou sabendo que Jesus passaria por ali, e ela vai até ele. E naquele momento, a multidão que seguia Jesus, porque Jesus já havia operado vários milagres, ele já tinha... As pessoas já se maravilhavam com todos os ensinos que Jesus passava. Então tinha muita gente a seguir Jesus. E era difícil chegar até ele. E aquela mulher, mesmo debilitada, mesmo fraca, ela foi se esgueirando, e foi se apertando, e foi até que ela conseguiu tocar nas vestes de Jesus. E aí o milagre aconteceu, ela foi curada. Só que a gente tem um detalhe interessante nessas duas histórias. Ambos foram com fé, vocês concordam? A fé de ambos é que operou, né? A diferença de um para o outro é que um foi criado naquela cultura. Ela sabia e ela esperava um Salvador, ela esperava um Messias. E ela sabia que aquele que viria operaria milagres e maravilhas. E quando ela ouve falar que ali passava um homem que operava grandes maravilhas, a fé dela se fortaleceu e ela foi lá. Tanto é que o milagre não foi Jesus quem operou, foi ela própria, através da fé dela. Jesus ele fica sem saber, nossa, quem me tocou? Perguntando para os discípulos e apóstolos. Tanta gente ali encostar nele, ele perguntando, né, quem me tocou? Parece até engraçado, mas é porque ele sentiu algo diferente. A fé de alguém mexeu com Jesus. Por isso, uma fé que contagia, por isso uma fé sufocante. Em contrapartida, né, nós temos ali o centurião, que não cresceu naquela cultura, não foi criado ali, ele não partilhava da mesma fé daquelas pessoas, ele não tinha a mesma esperança daquelas pessoas. E ele vai ali num ato de fé pura, e o milagre também é realizado. Qual o tamanho da nossa fé? Qual o tamanho da sua fé? Olha que interessante. O que é isso? Muita gente já sabe, né? Inclusive no texto que eu estou passando aqui, provavelmente todo mundo já imaginou. É um grão de mostarda. Será que é grande um grão de mostarda? É tão pequenininho, né? Olha aí. É um grão de mostarda. E Jesus fala claramente sobre isso. E eu estou a me rir por dentro, mas eu estou com muita vergonha, porque ele cita claramente que, se nós tivéssemos fé do tamanho do grão de mostarda, nós faríamos muitas coisas. Gente, eu quero exortar vocês para um detalhe. Nós, como cristãos, seguidores de Cristo, professando essa fé, aonde quer que nós estejamos, o ambiente ele tem que ser transformado. O que um cristão com fé num hospital poderia fazer? O que um cristão com fé no meio de uma comunidade poderia fazer? Não é? Será que nós vivemos uma vida de falácias, uma vida de amostragens? Será que a gente vive uma vida só para mostrar para as pessoas que eu sou cristão, eu sou uma pessoa de confiança? Né? A gente se apoia nisso para falar, não, eu sou uma pessoa de confiança, eu sou cristão. Mas será que no fundo, nós realmente professamos essa fé? Olha só. Palavras de Jesus, como nós falamos, né? Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena.
Eu asseguro que, se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, e nada será impossível para vocês. Um grão de mostarda. O que é grande para a gente? Um autocarro, um comboio, um monte. Mas Jesus cita um grão de mostarda, para ele mostrar que a gente não sabe nada de fé. A gente não tem noção do poder que Deus nos deu. E eu não falo isso trazendo a nossa autossuficiência. Não é isso. É que a nossa fé, ela é um instrumento na mão de Deus. Então vocês conseguem ver a diferença entre o centurião e a mulher que foi curada? Vocês conseguem entender um pouquinho melhor a grandeza desse ato desse centurião? Que ao chegar ali, ele expressou tamanha fé que Jesus ficou abismado com aquilo. Ele citou: nem em Israel achei tamanha fé. E a gente pode até conjecturar, né? Apesar de Jesus ter falado e ter dito que dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista, né? E ali a gente tem outros personagens, e esses eram israelenses. E Jesus disse que nem em Israel ele achou tamanha fé. Não estou querendo dizer que Jesus estava comparando esse com aqueles, mas o fato de aquilo ter impressionado Jesus, a ponto de Jesus ter ficado sem ar com aquilo. Eu imagino a cena na minha cabeça. Um homem que não foi criado naquela cultura. Imagina só a lição que aqueles discípulos e apóstolos tiveram ali naquele momento. Seguindo a Jesus há tanto tempo, e um rapaz, né, um alto oficial, que conhecia Jesus só de falar, tinha mais fé do que eles. E aí que o ponto, né, se converge entre a palavra que eu levei à igreja do Pinhal Novo e essa palavra que eu trago a vocês. Por quê? Como ter fé? Olha só que legal mais esse texto, que interessante. Deixa eu ver se está aqui. Não, está aqui. Tem que pegar aqui. Abram a Bíblia de vocês em Marcos 11, 20. Nessa passagem, Jesus fala sobre o poder da fé. E esse texto, ele é um complementativo sobre esse último que nós lemos, sobre a nossa fé do tamanho do grão de mostarda. E fala assim, o poder da fé. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Vocês estão entendendo? Os momentos em que nós mais expressamos a nossa fé são nos momentos de mais angústia, de mais dor, nos momentos onde nós clamamos mais o poder de Deus. Paulo fala: quando sou fraco é que sou forte. Isso é bom porque nós temos um alento, porque quando eu mais preciso, eu sei que eu posso clamar a Deus, mas o problema é que é só nessa hora que a sinceridade real está no meu coração. A gente tem que ter a ideia de que a fé é um ponto muito importante na vida do cristão. A fé, ela pode mover montanhas, quanto mais o coração de alguém que busca a Deus. E tem um texto que a questão da fé, na verdade, ela é muito mais séria para nós, por um detalhe. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Como nós podemos agradar a Deus sem ter fé? Se a fé é a ferramenta que Ele nos deu, o recurso que Ele nos deu, para que nós pudéssemos reinar nessa terra, operar maravilhas. Como nós podemos exercitar o nosso músculo da fé?
Lá em Efésios 2:8, não precisa abrir, mas lá fala assim, que a fé ela não vem de nós, ela é dom de Deus. Imaginem a fé como um músculo. O músculo, quando nós não o trabalhamos, quando nós não o ativamos, ele atrofia. Atrofia muscular. Geralmente, uma pessoa que passa muito tempo internada num leito, ela precisa fazer fisioterapia, justamente para que o músculo não atrofie e ela perca forças. Nós precisamos exercitar o músculo da nossa fé, para que Deus, o doador da fé, possa nos capacitar cada vez mais. Vocês estão a entender a dinâmica que tem em cima da questão da fé? A fé, ela não vem de mim, a fé vem de Deus, e sem fé é impossível agradar a quem me dá fé. Olha só. Como eu posso aumentar a minha fé? E é aí aonde todas, ou a maioria das pregações, elas se convergem. Relacionamento com o Senhor. Imaginem vocês com duas prendas. Uma prenda bem grande, bem cara, e uma prenda mais simples, bem simples. E você tem que dar essa prenda para alguém. Uma das pessoas é alguém que você ama, que você convive, que você conversa o tempo todo e que você tem prazer em dividir com ele as suas alegrias, as suas aflições, alguém que te acompanha todos os momentos. E a outra pessoa é alguém que você sabe que existe, você até quer se relacionar com ela, mas ela não te dá espaço. Você tenta criar situações, momentos em que você possa estar com ela e estreitar esse relacionamento, mas ela não te dá esse espaço. E aí você tem que dar essas prendas para esses dois personagens. A quem você daria a prenda mais cara? A prenda de maior valor, que você comprou com apreço? Certamente para a pessoa a quem você tem mais estima. Deus tem presentes maravilhosos para nós, e Ele quer nos dar todas essas dádivas, essas maravilhas. Só que nós precisamos nos relacionar com Ele, para poder ouvir a voz dEle, chegar ao ponto de reconhecer a voz de Deus em nosso coração. Como está a nossa voz profética? Como está a nossa sensibilidade para com a voz de Deus? Não é? Então nós precisamos exercitar essa fé, exercitar esse músculo da fé, buscar de quem é o doador dela. E para isso, nós precisamos ser amigos de Jesus. Caminhar com Ele todos os dias, partilhar com Ele as nossas dificuldades, as nossas alegrias, as nossas dúvidas, os nossos planos, buscar Ele. Para quem não está acostumado, no primeiro momento isso vai parecer loucura. Imagina só, você falando sozinho, né, das suas dificuldades, suas aflições, seus planos, suas dúvidas, pedindo orientação. Mas a partir do momento em que você começa a fazer isso, isso vira uma rotina, você se acostuma com isso, e cada vez mais você vai reconhecer a voz de Deus no seu coração. O Espírito Santo vai falar cada vez mais forte. E aí, Deus, que é o doador da fé, Ele vai inundar a nossa vida com essa maravilha. E nós iremos transbordar na vida das pessoas ao nosso redor. Operaremos grandes maravilhas. E eu não falo de falar para um monte, sai daqui e vai para ali, e ele vai. Mas o ponto de falar uma palavra simples e transformar a vida de alguém que está aflito. Ok? Muito obrigado. Que Deus os abençoe. Que vocês tenham um resto de semana maravilhoso e que Deus possa operar na vida de cada um de nós e nos proporcionar poder ouvir essa voz do Espírito Santo.